Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 41ª aula da Base Comum, uma aula que vai tratar de ecologia. Essa aula fará revisão de pontos importantes do conteúdo de ecologia, centrando em ciclos biogeoquímicos e na resolução de exercícios de concursos vestibulares que vocês podem encontrar por aí. Essa aula foi elaborada pela equipe de Biologia do 3º ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Bom, o que são ciclos biogeoquímicos? Ciclos biogeoquímicos é então a transferência de elementos químicos entre seres vivos e meio ambiente. Então, como esses elementos químicos fluem pelo meio ambiente e como os seres vivos conseguem adquirir esses nutrientes. Com a morte desses seres vivos, então, esses elementos químicos são retornados para o ambiente. E esse ciclo pelo qual os elementos químicos passam de meio ambiente para seres vivos, então, são os ciclos biogeoquímicos. Aqui, nesse nosso esqueminha, ele mostra claramente como isso ocorre. Então, no ambiente existem uma série de elementos químicos. Esses compostos químicos, eles migram do ambiente para os seres vivos. Então, entre as cadeias alimentares, quando um ser vivo se alimenta de outro, ele consegue capturar esse elemento químico e alguns seres vivos especiais conseguem captar diretamente do ambiente os elementos necessários à sua sobrevivência e à manutenção da sua vida. Quando esses seres morrem ou quando perdem partes, como por exemplo vegetais que deixam cair ramos, folhas, galhos, então a quebra desses componentes feita pelos seres decompositores devolvem esses compostos, esses elementos químicos ao meio ambiente. E assim eu tenho um ciclo entre seres vivos e ambiente. Então, o Enem de 2009, o ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera, os oceanos e diversos processos que permitem a transferência desses compostos entre reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca. Então aqui, letra A, o aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. Letra B, redução da taxa fotossintética de fotossíntese dos vegetais superiores. C, aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. D, aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. E E, redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Bom, quando eu falei do ciclo de carbono, vocês devem ter lembrado que eu falei dos estoques do carbono subterrâneo. Então, carvão, petróleo, esse carbono está fora do meu ciclo, ele está armazenado no substrato, no interior, embaixo da superfície terrestre. Eles não estão mais fazendo parte do meu ciclo. A hora que o homem escava, retira aquilo, queima, ele joga carbono para a atmosfera. Então, a gente vai ter aqui o aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera, porque ele estava estocadinho ali, guardadinho, e o homem retirou, queimou e liberou para a atmosfera. Então, a resposta, letra D. Próxima questão, Enem 2003. A falta de água doce no planeta será possivelmente um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumo, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando. Então, vocês lembram do meu ciclo da água, grande ciclo da água, pequeno ciclo da água, onde a gente tem a passagem da água por diferentes estados físicos, né? A água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então, vamos lá, letra A. A quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no planeta. Então, ele fala que eu vou ter alteração na quantidade, quanto de água está disponível, mas não na qualidade. Na letra B, ele fala a qualidade da água, então que eu vou ter alteração é na qualidade dessa água e na quantidade disponível para consumo das populações, ou seja, a quantidade também vai estar com problema. Letra C,
a qualidade da água disponível apenas no subsolo terrestre. Então ele está falando aqui que o homem interfere na qualidade da água que está nos lençóis subterrâneos, que estão passando por baixo dessa minha superfície. Apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e nos lagos. Então ele está dizendo aqui que o homem mexe apenas nos rios e nos lagos, nessa quantidade de disponibilidade de água. E aqui na letra E, o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta. Vejam, quando a gente vê o ciclo da água, independente dele ser o pequeno ciclo ou o grande ciclo, eu vejo que a água perpassa por todos esses fatores. Tanto ela está lá nos oceanos, evapora, esse vapor de água é levado para sobre o continente, ela pode precipitar no continente ou no oceano. Essa água precipita, abastece recursos de água superficiais, como rios, lagos, córregos, ela pode percolar, pode infiltrar e abastecer os lençóis subterrâneos de água. Então, quando o homem interfere neste ciclo, ele interfere na qualidade da água e na quantidade disponível para o consumo. Lembram que 3/4 do planeta é água, mas eu não tenho toda essa água disponível, né? E aí, se o homem polui, se o homem libera agrotóxicos, fertilizantes em excesso, esgoto, ele mexe na qualidade e na quantidade de água também que está disponível para as populações humanas. Resposta à letra B. Aqui uma questão do Enem de 2013. Então, eu tenho aqui que plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento fixam grande quantidade de CO2, utilizando para formar novas moléculas orgânicas e liberam grande quantidade de O2. Então, o que ele está falando aqui? Basicamente da fotossíntese. Essas plantas terrestres, quando elas estão crescendo, elas estão ainda se desenvolvendo, ela tem uma taxa de fotossíntese muito alta. Então, como eles precisam produzir as suas moléculas orgânicas, precisam produzir energia, essa taxa de fotossíntese é muito alta. Então, como eu tenho uma taxa de fotossíntese alta, eu retiro grande quantidade de CO2 da atmosfera e aí eu vou liberando, então, O2 para o ambiente. No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de O2 pela respiração tende a igualar a produção pela fotossíntese. Bom, quando eu falei do ciclo do carbono para vocês, eu falei que quem fazia a maior parte da fotossíntese eram as algas. Elas tinham uma alta taxa de fotossíntese e então uma alta taxa de retirada de gás carbônico da atmosfera e devolviam então o oxigênio. Quando eu tenho florestas antigas, eu tenho quase que um equilíbrio. Então, a gente ainda não viu ecossistemas clímax, mas nós veremos mais em frente. E veremos que em ecossistemas clímax, praticamente tudo que é produzido lá mesmo é consumido. Então, aqui, quando eu tenho florestas muito antigas, onde eu não tenho tanto crescimento de vegetação, eu tenho uma tendência a igualar isso aqui. Agora, a gente tem que lembrar que nessas florestas eu tenho também crescimento de novos vegetais periodicamente, né? A morte natural de árvores nessa floresta afeta temporariamente a concentração de O2 e CO2 próximo à superfície do solo, onde elas caíram. Quando uma árvore cai, ela não cai sozinha. Geralmente ela cai e leva algumas plantas que estão ao seu redor. Então ela vai alterar aqui a quantidade de vegetais ali, né? E vai alterar a concentração de oxigênio e gás carbônico próximo à superfície do solo onde elas caíram. Por quê? Porque vai alterar tanto a taxa de fotossíntese, de respiração e a decomposição também. A concentração de O2 próximo ao solo no local da queda será: letra A, menor, pois haverá consumo de O2 durante a decomposição dessas árvores. B, maior, pois haverá economia de O2 pela ausência das árvores mortas. C, maior, pois haverá liberação de O2 durante a fotossíntese das árvores jovens. D, igual, pois haverá consumo e produção de O2 pelas árvores maduras restantes. E, menor, pois haverá redução de O2 pela falta da fotossíntese realizada pelas árvores mortas. Então, veja, quando uma árvore cai, imediatamente ela para. Imediatamente não, né? Mas a tendência é parar, diminuindo até cessar a fotossíntese. Essa fotossíntese, então, parando, ela para de captar o
CO2 e liberar o oxigênio. Por outro lado, ela para também de respirar. Então, ela também não vai consumir o oxigênio e liberar o CO2. Por outro lado, ela vai começar então um processo de decomposição. Ramos, flores, frutos. Esse material todo dela vai começar a ser decomposto. Seres decompositores, durante esse processo de decomposição, eles retiram o oxigênio e liberam o gás carbônico. Então, o que acontecerá? Haverá um consumo de oxigênio durante a decomposição dessas árvores. Resposta, então, letra A. Aqui, um resuminho do ciclo, então, do nitrogênio. Bom, o que eu tenho aqui, então? O meu nitrogênio atmosférico, que é em torno de 78% mais ou menos, tá? Como que eu retiro esse nitrogênio da atmosfera? Pela fixação biológica. Quem é que faz essa fixação biológica? Bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, eu vou ter esse nitrogênio fixado ou nas raízes das plantas, das leguminosas, ou no solo. E aí, algumas plantas conseguem captar isso aí. Perfeito? Bom, esse nitrogênio, então, na forma de amônio, ele pode ser convertido em nitrito, de nitrito em nitrato, e aqui as plantas absorvem do solo. Muito bem. As plantas com o nitrogênio entrou na minha cadeia alimentar. Passa dos produtores para consumidores. Lembrando que os animais aqui, eles podem representar consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e assim sucessivamente. Quando um animal morre, ou quando ele libera excretas, uma planta morre ou deixa partes dela, flores, frutos, ramos, então eu vou ter a decomposição. Seres decompositores, bactérias e fungos vão quebrar essa matéria orgânica e vão permitir então que esse nitrogênio seja disponibilizado no solo e entre novamente no seu ciclo. Para que o nitrogênio retorne então à atmosfera, eu tenho as bactérias desnitrificantes que fazem o processo de desnitrificação. Professora, cadê as bactérias? Aqui um resuminho das bactérias. Então, a fixação biológica é quando o meu nitrogênio do ar é fixado. Quem é que faz isso? Bactérias fixadoras. O principal gênero de bactérias fixadoras são as Rhizóbio. A nitrosação é quando eu pego o meu nitrogênio e vou transformar aqui em nitrito. E a nitratação, quando eu transformo o meu nitrito em nitrato. Esses dois processos, então, eu dou o nome de nitrificação, que ocorre aqui. Depois, para esse meu nitrogênio voltar para a atmosfera, então eu tenho a desnitrificação, que é quando eu vou converter no nitrogênio gás, que vai para a atmosfera. Quem faz isso são as bactérias desnitrificantes. Aqui a gente tem então um resuminho bem bonitinho dos eventos que acontecem e as bactérias que estão presentes em cada um desses processos. Mais uma questão, Enem 2017, uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. Bom, chama a atenção aqui que eu tenho grande quantidade de nitrogênio no ar, isso foi falado durante o ciclo do nitrogênio, mas apenas bactérias fixadoras de nitrogênio conseguem retirar esse nitrogênio da atmosfera, né? Então, muitas vezes, nos fertilizantes, eu tenho o nitrogênio. Por quê? Para que os vegetais consigam aproveitar. E aqui, o que ele chama a atenção é que essas fábricas de munição, acabou a guerra, vai fazer o quê? Então, vamos adaptar para que elas produzam fertilizantes e, basicamente, o nitrato. Aqui está a referência de onde o texto foi tirado, e aí vem a pergunta. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa D. Então, ele já chamou a atenção aqui, nitrato. As respostas, então, A, nitratação, B, nitrosação, C, amonificação, D,
desnitrificação e E, fixação biológica de nitrogênio. Bom, do lado eu coloquei aqui essas dicas para a gente poder analisar as afirmativas. O Enem não trazia essas dicas que eu coloquei aqui, porque senão ele já dava a resposta, né? Então, nitratação, eu vou ter a formação do quê? Nitrato. Nitrosação, ó aqui. Desnitrificação é quando eu devolvo o nitrogênio para a atmosfera. Fixação biológica é feito por aquelas bactérias fixadoras de nitrogênio que vão tirar o nitrogênio do ar e fixar nas raízes de leguminosas ou então no solo. Eu não coloquei aqui a amonificação, mas é quando eu tenho lá no processo de decomposição ou quebra de excreção que eu tenho a formação de amônio, tá? Então, para obter-se o nitrato, que está aqui, ó, NO3- é aqui, tá? A etapa correspondente será nitratação, que é essa minha alternativa aqui. Resposta, letra A. Ok? Próximo exercício, Enem 2016. Um produtor rural registrou queda na produtividade numa das áreas de plantio de arroz de sua propriedade. Análises químicas revelaram concentrações elevadas do íon amônio, NH4, e baixas dos íons nitrito, NO2- e nitrato, NO3- no solo. Esses compostos nitrogenados são necessários para o crescimento dos vegetais e participam do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Em qual etapa desse ciclo biogeoquímico são formados os compostos que estão em baixa concentração nesse solo? Bom, então esse exercício, ele está falando do ciclo do nitrogênio, ele já deu a dica aqui do ciclo do nitrogênio. Então a gente tem que ver qual dessas etapas é que ocorre o evento que ele está falando aqui. Então, A, nitrificação, B, assimilação, C, amonização, D, desnitrificação e E, fixação de nitrogênio. Eu trouxe aqui para vocês uma figura de brinde para a gente recapitular o ciclo do nitrogênio. Então, vamos lá. O nitrogênio está na atmosfera em altas concentrações. Ele está em torno de 70 e poucos % de nitrogênio na atmosfera. Esse nitrogênio, ele é importante porque nós utilizamos esse nitrogênio em proteínas, em aminoácidos, em ácidos nucleicos, todas essas moléculas importantes têm nitrogênio. Mas esse nitrogênio em alta concentração no ar eu não consigo aproveitar. Então, o que vai acontecer? Existem bactérias fixadoras de nitrogênio, normalmente elas estão associadas a raízes de leguminosas ou podem estar no solo, que são capazes de pegar esse nitrogênio e fixar. Fixar é prender, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a fixação de nitrogênio. Com esse nitrogênio fixado, vegetais podem aproveitar essa amônia aqui. Se o vegetal aproveita, então vejam aqui, através das raízes ocorre a assimilação de nutrientes, certo? Esse vegetal, então, vai passar a ter nitrogênio. Quando um herbívoro come o vegetal, ele ganha esses nutrientes. Quando um carnívoro come o herbívoro e assim sucessivamente na minha cadeia alimentar. Agora, vamos olhando aqui, ó. A amônia, através da ação de bactérias nitrificantes, vai ocorrer, então, um processo que nós chamamos de nitrificação. A nitrificação ocorre em duas etapas, a nitrosação e a nitratação. Então, aqui eu vou ter a transformação da amônia em nitritos e, posteriormente, de nitritos em nitratos, que é justamente o que nós queremos aqui, ó. Íons nitrito e nitrato. Então, a minha transformação da amônia em nitrito e nitrato está aqui, tá? Posteriormente, para que meu nitrogênio volte para a atmosfera, eu tenho a atuação de bactérias desnitrificantes. Olha o nome, desnitrificantes vão fazer a desnitrificação. E aí o N2 volta para a atmosfera. Perfeito? A assimilação é quando, através das raízes, os vegetais conseguem absorver isso aqui. Os seres decompositores podem decompor fezes, urina, animais mortos, vegetais mortos, e aí nós temos, então, a produção de amônia. Com base nisso, vamos ver, então, qual etapa vai ser. Será que é letra A, nitrificação? Sim.
nós temos aqui a resposta. Então, do íon amônio para nitritos e nitratos, nós temos aqui, ó, amônia para nitritos e nitratos, é a nitrificação que ocorre em 2 etapas. A assimilação é aqui, quando o vegetal absorve o nitrogênio e assimila ao seu organismo. A amonização ou amonificação é quando eu tenho a produção de amônia. Desnitrificação é quando o nitrogênio vai para a atmosfera. E fixação de nitrogênio é aqui, ó, quando bactérias fixadoras de nitrogênio, quer estejam nas raízes das leguminosas, quer estejam no solo, fazem então a fixação, ou seja, conseguem captar o nitrogênio do ar e prender nas suas raízes ou no solo. Próximo exercício, Enem 2014. Na técnica de plantio conhecida como hidroponia, os vegetais são cultivados em uma solução de nutrientes no lugar do solo, rica em nitrato e ureia. Neste caso, ao fornecer esses nutrientes na forma aproveitável à planta, a técnica dispensa o trabalho de bactérias fixadoras do solo, que, na natureza, participam do ciclo da. Então, vejam aqui. Nesse caso aqui, ele está dando os compostos e está perguntando para qual ciclo que eles fazem parte. Então, vamos lá. Quais são os compostos que ele recomenda? O nitrato e a ureia. Então, nitrato e ureia são fornecidos como nutrientes aos vegetais e retiram o trabalho, então dispensa o trabalho das bactérias fixadoras do solo. Vejam só. Bactérias fixadoras, nitrato e ureia. Qual será o ciclo biogeoquímico que esses compostos fazem parte? Então, vamos olhar aqui. Será que é o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio ou o ciclo do fósforo? Vou colocar a nossa figurinha aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nitrato e ureia. A ureia é uma excreção nitrogenada feita por mamíferos, tá? Então, grande parte da composição da nossa urina é a ureia. A ureia, ela pode ser quebrada aqui pela ação dos seres decompositores. E aí, a gente vai ter, então, a produção de amônia. O nitrato tá aqui, ó. Então, essa minha amônia quebrada, então, pelo processo de nitrificação, eu vou levar a produção primeiro de nitrito pela nitrosação e depois a produção de nitratos pela nitratação. Tudo isso com auxílio de bactérias. O texto fala aqui em bactérias, mas que bactérias que ele fala? As bactérias fixadoras de nitrogênio. Bactérias fixadoras, elas são essas aqui, ó, que ficam na raiz da leguminosa ou ficam no solo. O gênero de bactérias fixadoras mais conhecido é o gênero Rhizobium. Então, eu tenho aqui as bactérias fixadoras. Ou seja, esse meu ciclo aqui, aonde eu tenho nitrato fazendo parte, aonde eu tenho a ureia, pela excreção aqui, aonde eu tenho bactérias fixadoras no solo, é o ciclo do nitrogênio, letra C. Bom, para finalizar, eu tenho aqui uma série de ciclos biogeoquímicos ocorrendo ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Vegetais transpiram, seres do solo transpiram, animais transpiram, então eu tenho a água indo para o estado de vapor para a minha atmosfera. Lembrando que aqui eu estou colocando seres vivos juntos, mas a minha água ela pode passar para o estado de vapor diretamente, ok? Aqui, então, essa água condensa, volta para o ambiente, então ela forma os recursos de água ou, por percolação, ela passa pelo interior do solo, raízes absorvem essa água. Animais bebem água e aí eu tenho a água entrando para os seres vivos. Lembrando que aqui eu tenho também aquele meu pequeno ciclo da água. A água evapora, vai para as nuvens, depois tem a chuva e aí a água volta sucessivamente. Vegetais utilizam a água e o gás carbônico atmosférico
no processo de fotossíntese. E aí fazem o oxigênio. Esse oxigênio, então, ele é produto da minha equação de fotossíntese e esse oxigênio vai para a atmosfera. Esse oxigênio é aproveitado na respiração de animais, na respiração de vegetais. E aí eu tenho, então, o oxigênio entrando no meu sistema. Animais consomem vegetais e aí eu tenho a minha cadeia alimentar funcionando. Consumidores primários, secundários e o oxigênio fazendo parte das macromoléculas. Aqui também o animal bebe a água, utiliza a água então no seu metabolismo, na hidratação do seu organismo. O gás carbônico, que é liberado pela respiração de animais, respiração de vegetais, pela decomposição, pela combustão, eu tenho esse meu gás carbônico indo para a atmosfera. Como esse meu gás carbônico sai da atmosfera, sai pelo processo de fotossíntese, quando os vegetais retiram esse carbono da atmosfera e o colocam nos seus tecidos. Faltou aqui, mas eu acho que faltou porque seria muita seta para cada lado, o meu ciclo do nitrogênio funcionando aqui. Nitrogênio do ar atmosférico é fixado não por animais, não por vegetais, mas por micro-organismos que não são os decompositores, são os fixadores de nitrogênio. Então, vegetais absorvem esse nitrogênio e aí eu tenho o nitrogênio entrando nas cadeias alimentares. Passa dos produtores para consumidores e entra na minha cadeia. Ok? Ainda ocorre aqui a transformação do meu nitrito em nitrato e depois a liberação pelas bactérias desnitrificantes do nitrogênio que vai para a atmosfera. Então vejam que os elementos químicos perpassam entre vegetais, animais e pelo meio ambiente e são passados pelas nossas cadeias alimentares. Ok, aluno? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até logo!